Sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas, mais uma vez, a mais um episódio do podcast da Homeotech. É um prazer tê-los aqui conosco. Você que está aí nos acompanhando no Spotify, é um prazer tê-los aqui conosco. Você que está no YouTube, é um prazer também estar com você aqui em mais um episódio. E hoje nós estamos aqui no Vale do Silício, na Califórnia. Vocês já sabem que nosso podcast é um podcast itinerante, certo? Então, a ideia é trazer conexão dessas pessoas que a gente tem conhecido, que tem realmente feito a diferença onde elas passam. Então, por isso que o nosso podcast é itinerante. Aqui vocês estão num outro cenário. Hoje a nossa produção é do Bira Cosme. Produção, tá tudo certo aí, produção? Tudo certo. Muito bom. Então, muito obrigado, Bira, também. E eu tenho uma convidada nada mais, nada menos do que global, certo? Maravilhoso. Para mim é uma honra ter você aqui. Obrigada. Muito obrigado por determinar e dedicar seu tempo para estar aqui e compartilhar um pouco com a gente. Eu tenho certeza que vai ser um papo maravilhoso e uma aula para quem está nos ouvindo e nos assistindo. Obrigada certo? Pelo convite. Muito bom. Quem é a pessoa que está aqui? Deixa eu fazer uma breve introdução e aí a gente já vai começar daquele jeito que vocês já conhecem, a 200 por hora, certo? Então, olha só. Eu estou com Crystal Leal aqui comigo. Ela é partner e head de operações da Start. Ela nasceu em Paris, cresceu em Portugal e é uma nômade digital e uma freelancer. Foi uma freelancer remota por anos. Mais de 6 anos, certo, Crystal? Certo. Ela se formou em comunicação, ela cursou na Universidade de Sorbonne. Uhum. É assim? Correto. E estudou Future Studies aqui no Institute for the Future no Vale do Silício. E ela tá aqui no Silicon Valley desde 2017, certo? Correto. E com sua experiência global, hoje ela é responsável, ela é head aqui da operação do Vale do Silício da Start. Olha só, muito obrigado. Vocês viram que vai ser maravilhoso esse nosso papo. E a ideia, a gente vai falar hoje de trabalho remoto. Só que não trabalho remoto da forma que a gente costuma falar, certo? Certo. Nós vamos falar de trabalho remoto na forma de pensar. E é isso que eu quero passar para vocês. A gente não vai falar de ferramenta, apesar de talvez falar, mas o objetivo não é falar de ferramenta. O objetivo é a gente entender a forma de pensar de uma nômade digital, porque afinal de contas é essa força de trabalho que tem entrado nas organizações. Então é importante entender como as pessoas pensam, para que aí a gente consiga, como empresários, como empreendedores, como profissionais de RH, criar um ambiente que atraia e seja bom para quem pensa dessa forma, certo? Mas antes da gente começar, me fala um pouquinho de você. Assim, eu falei só Sim. Me fala um pouquinho de você. Portuguesa, viveu em Paris, tá aqui agora. Me conta um pouquinho aí de como é. Então, eu não vou entrar no lado biográfico, não é? Porque Yeah. tu já falaste um pouco, então, das minhas formações e de tudo o que eu explorei academicamente. Mas, assim, essa pegada, não é? De mobilidade e de nomadismo é algo que me define muito. Aliás, em off, antes de começarmos aqui a gravar, eu falava aqui com o Bruno que, apesar de eu estar aqui na Starts, hoje, aqui no Vale do Silício, eu vou estar agora 2 meses fora da operação aqui da Starts para ir ocupar-me das operações na Europa e em Israel. Ou seja, esta vontade de descobrir o mundo e de identificar novas coisas no mundo inteiro é algo que faz muito parte de mim. E isso começou muito cedo, não é? Então, quando eu me formei na escola, em Portugal, eu decidi ir logo fazer faculdade para Paris, saí da casa dos meus pais em Lisboa, e foi em Paris que eu realmente descobri que
comunicar é a minha grande paixão. Eu amo conversar, eu amo compartilhar aquilo que eu sei com as outras pessoas. Gosto muito de procurar clareza naquilo que eu aprendo e não certeza. Então eu sou aquela que muda de opinião quase todo o dia, porque todo o dia eu aprendo algo novo. Então estou sempre a reinventar o meu próprio conhecimento e eu gosto muito de compartilhar isso com as pessoas. E quando eu comecei a identificar essa minha paixão de estar sempre em constante aprendizagem e reaprendizagem, foi aí que eu entendi que o modelo tradicional do jornalismo e da comunicação não me fazia muito sentido. E foi aí que eu comecei a testar muita coisa eu amo comunicar, a área profissional não era o meu problema, mas sim o formato, não é? Então eu comecei a pensar de que forma é que eu posso utilizar a minha competência académica num modelo que me faz sentido. E aí então eu descobri o trabalho remoto e o nomadismo digital. E aqui, para quem nos escuta entender, isto foi em 2015, em que não se falava de trabalho remoto, era uma noção muito ideológica, muito americana, ainda não se aplicava na Europa, e no Brasil já começava a entrar um pouco essa tendência, mas era algo muito longe das empresas ainda. E quando falamos de Portugal, um país muito pequeno, não é? Comparado a um Brasil, por exemplo, eu tive muita dificuldade em encontrar clientes, a conseguir mostrar às empresas e às agências de comunicação que eu podia trabalhar remotamente, que aquilo que eu queria fazer dava para fazer remoto. Então foi muito teste, muito erro, mas felizmente consegui tornar-me freelancer, remota. Trabalhei para várias marcas, várias empresas em Portugal, várias agências, sempre de forma remota, viajando pela Europa, viajando aqui nos Estados Unidos. E em 2017 então surgiu a oportunidade de vir para Palo Alto. Era um plano de curta duração, não era algo que supostamente ia durar tanto tempo, mas aqui realmente descobri tudo o que é inovação, empreendedorismo, o mundo de startup, o mundo rápido, não é, de aprendizagem, e apaixonei-me completamente por este ecossistema louco do Vale do Silício e acabei ficando, e a Startse apareceu na minha vida agora em 2022. Tem sido uma aventura incrível de poder compartilhar tudo aquilo que eu amo sobre este lugar, mas também tudo aquilo que eu amo sobre o mundo, todas as semanas aqui com as nossas turmas, através de programas online da Startse. Tem sido uma aventura incrível, que é só o início ainda. Então, há muita coisa ainda boa para vir nesta minha jornada dentro da Startse. Maravilhoso! Já que é só o início também do trabalho remoto e da... Bom, a gente vai discorrer um pouquinho sobre isso. Mas o mundo, né, e o mundo de trabalho está mudando bastante. Tem uma pesquisa que diz que essa nova geração, que não é a millennial, já é a geração Z, essa flexibilidade ela já não é mais negociável. E a gente vê, né, nós que estamos constantemente em recrutamento e seleção, a gente já vê uma nova postura. Sim. De, o trabalho é remoto ou presencial? Ah, tá bom, só se for remoto, só ainda se for remoto. Você que lida com muita gente do mundo todo, todos os dias, qual que é a sua visão? O que você tem visto do modelo de trabalho? Me conta um pouco. Então, eu acho que há aqui vários pontos e diz-me se eu depois vou responder exatamente essa pergunta. Eu acho que há várias questões que envolvem este novo modelo de trabalho que todo mundo está a experimentar. Primeiro ponto, é preciso diferenciar trabalho remoto de trabalho em casa, de home office, não é? O verdadeiro significado da palavra, não é? Do termo trabalho remoto é um trabalho que pode ser desenvolvido de qualquer lugar. O que muitas empresas hoje estão fazendo, não só no Brasil, na Europa, mas também muito aqui nos Estados Unidos, é dizer, executar, não é, tarefas podem fazer remotamente, a partir de casa ou de outro lugar, mas têm que vir ao escritório 2 vezes por semana. Quando nós começamos com esse modelo de obrigatoriedade em algum momento da jornada do empregado, para mim isso não é trabalho remoto, não é. É simplesmente autorizar que algumas tarefas sejam feitas a partir de casa. E isso é muito contra a questão da flexibilidade, que é muito pedida pela nova geração. A nova geração
quando pede flexibilidade, isso não significa que ela não quer ir para o escritório. Isso significa, sim, que ela quer controlar o seu próprio horário. Uma curiosidade aqui do Vale do Silício, algo que nós temos conversado muito com alguns colegas nossos aqui de empresas, nomeadamente do Google, o que nos dizem é, no Google agora há total flexibilidade, há recomendações de alguns times e departamentos de irem para o escritório 2 a 3 vezes por semana, mas é apenas uma recomendação, mas isso acaba por fazer com que muitas pessoas passem até a semana toda no escritório. Isto não é, e porquê que isto acontece? Porque as pessoas sabem que têm a liberdade de controlar a sua própria vida. Então, elas sentem que a empresa se adaptou a elas e que não está obrigando o empregado a se adaptar à empresa. Então, eu acho que para mim, agora a grande questão é como é que uma empresa pode desenvolver processos internos de comunicação, de gestão de tarefas, de plano financeiro até da própria empresa, para que os empregados se sintam incluídos na discussão, ponto número 1. E ponto número 2, que os empregados sintam que a empresa se está adaptando a eles. Porque nós ambos sabemos, e é algo que nós conversamos muito dentro da Startse, é muito difícil neste momento não só recrutar, mas manter, não é? Manter o talento, reter o talento dentro das empresas. Tendo em conta que esses dois são os grandes desafios, na minha opinião, e mais uma vez é a opinião pessoal baseada em conversas e alguns estudos que saem, é que as empresas, se querem se diferenciar e reter talento e captar talento, têm que começar a escutar os empregados. A construção de processos tem que incluir quem os vai executar. Então, obviamente que as lideranças, eu que também sou responsável de uma operação dentro da Startse, obviamente eu muitas vezes penso apenas no plano financeiro, nos objetivos financeiros da empresa, mas se eu não incluir as pessoas que vão executar esse plano, eu não estou respeitando elas. Uau. E elas vão ser as primeiras a dizer, eu não estou sendo incluída naquilo que vocês vão exigir de mim. Então eu acho que a capacidade humana vai ser cada vez mais essencial nas empresas que se querem tornar organizações infinitas, e aqui pegando o termo, né, do livro da Startse, o capital humano, a preocupação com o empregado, essa adaptabilidade a quem trabalha para nós, vai ter que fazer parte. E aí a questão do trabalho remoto, do trabalho híbrido, vai deixar de ser tão importante. Porque algo também para mim que não faz sentido é falar de offline versus offline. Gente, nós vivemos num mundo onde já não existe isso. É uma vida só. Não é? Esta questão de eu estou online já não faz sentido. Nós estamos, não é? A nossa vida é acoplada à nossa presença online, não é? É a mesma coisa. Então, se é a mesma coisa, nós temos que criar processos que sejam, não é, inclusivos de toda a nossa dimensão online, offline, casa, remoto, enfim, tudo isso. Uau. Esse é que é o grande desafio hoje em dia para as empresas, na minha opinião. Uau. Bom, vocês já viram aí, né? Essa foi só a segunda pergunta. Olha só, que coisa. Mas deixa eu voltar um pouquinho. Google fez, né, e agora tá fazendo esse modelo. Na minha percepção, todo mundo tá testando. Exatamente. Porque não tem uma resposta única. A Tesla, eu não sei, aí eu quero... Aqui a gente tem uma pessoa, né, nas imersões que fala da Tesla, um brasileiro que tem feito um super trabalho. Mas a gente viu uma polêmica do Elon Musk pedindo para as pessoas voltarem. Você acha que é uma característica das empresas, da operação propriamente dito, ou qual que é a sua visão? Porque tem, um monte de gente admira a Tesla. Sim. É uma empresa de tecnologia que está fazendo um monte de coisa. Só que ao mesmo tempo tem uma ação de um dos caras mais admirados do mundo para voltar para um modelo antigo de trabalho. Você acha que é só uma característica da empresa por ser uma montadora de carro ou não? Eu acho que existe aqui várias questões que envolvem essas grandes empresas, não é? Google, Tesla, Apple também, que é uma empresa que está sendo muito polémica também no modelo de trabalho. Para mim o que é importante é, enquanto empresas, nós identificarmos o aspecto cultural que é inegociável para nós. Então, eu vou dar o exemplo da Apple e eu já vou voltar à Tesla. A Apple, por exemplo, tem uma cultura que
ou se ama ou se odeia aqui no Vale do Silício. Isso já era antes da pandemia, tá? Não é algo que nasceu agora. Porque a Apple tem uma cultura muito secreta, de muito secretismo. O que é que isto significa? Se eu trabalhar na Apple, imaginando no Apple Watch, eu não sei o que o time do iPhone está fazendo. Mesmo dentro da própria empresa, não existe transparência de processo. Obviamente, isso pode ser uma estratégia para evitar fuga de informação, não é? Os leaks de informação de novos produtos, para evitar, não é, potencial cópia de concorrentes, enfim. Existem, provavelmente e certamente, várias razões que justifiquem esse aspecto cultural. Obviamente que se a empresa tem esse aspecto que é inegociável da sua cultura, obviamente que o modelo de trabalho que elas vão adotar vai ter que respeitar esse aspecto. Então, imaginando a Apple, para mim é muito difícil manter esse aspecto de secretismo de equipa fazendo as pessoas trabalhar a partir de casa. Obviamente que o empregado, o profissional que entra na Apple tem que ter conhecimento de que tipo de empresa é que ele também está entrando. Não gosta, tem que sair. E eu já vou voltar à questão de ele ter que sair ou mudar de trabalho. A Tesla também tem como tu falaste, o facto de ser uma montadora, o chão de fábrica, tem uma característica que é muito difícil ser feito remotamente. A Tesla, curiosamente, já está tentando encontrar uma solução para isso, com os robôs, com o aumento, né, do automatismo na altura de montar o carro. Enfim, a própria empresa está desenvolvendo várias ferramentas que ajudem nessa gestão de trabalho. Mas obviamente que a cultura de uma empresa vai mudando. Não quer dizer que o Elon Musk, eu não conheço infelizmente o Elon Musk, mas vou aqui chutar aqui um achismo da minha parte. Obviamente que se ele diz isso hoje, talvez não signifique que amanhã ele não mude de ideias. Porque a cultura de uma empresa é imutável, é algo que as pessoas têm que entender, que não é por a cultura da Tesla ser hoje assim, que obrigatoriamente ela amanhã vai ser assim. As culturas das empresas têm essa vantagem de mudar consoante o momento, o contexto histórico, o contexto económico não é, do momento. Eu acho que cada empresa está a testar, ninguém sabe muito bem o que vai acontecer, e eu acho que essa transparência de teste das próprias empresas, enquanto consumidora, eu acho admirável saber que o Google também não sabe o que está fazendo e que está cada vez a ser mais transparente com o consumidor, de que, nós não sabemos o que estamos fazendo, estamos a testar com quem trabalha connosco. Não é? Então, talvez eles implementem, como implementaram em junho a obrigatoriedade de voltar para o escritório, eles implementaram, entenderam com os empregados, com os funcionários deles, de que era um modelo que não funcionava. Então, eles voltaram atrás e disseram, nós entendemos com os nossos funcionários que isto não funcionava. Então, vamos testar outra coisa e vamos mudando as coisas. E relativamente ao facto de eu dizer que se tu não gostas da cultura da empresa tens liberdade para sair, aqui eu deixo uma provocação, que é, para mim esse é o grande desafio das empresas de educação como nós, que trabalham diretamente com educação, mais do que educar para o futuro. Há algo que eu procuro fazer sempre dentro da Start e na minha vida mesmo pessoal, fora do trabalho, é que, para mim, o importante não é apenas educar a empresa, é educar o funcionário para que ele tenha skills, competências, mindset e capacidade para fazer shifting sempre que ele não estiver satisfeito. E esse shifting profissional pode acontecer para fora da empresa, não é? Ele ter a capacidade de dizer, este modelo de secretismo da Apple já não me faz sentido hoje, mas eu desenvolvi competências, eu desenvolvi novos conhecimentos que me permitem levantar o braço e falar, hoje já não quero trabalhar aqui, vou sair e vou procurar uma empresa que me faça mais sentido. Então, esse é o poder para mim da educação, que é empoderar individualmente cada um para que nós procuramos sempre a nossa felicidade profissional. É um pouco o que eu fiz. 7 anos a trabalhar remotamente, hoje trabalho para uma empresa, para outra pessoa, não é? Nos sonhos de outra pessoa que naturalmente também se tornaram os meus, mas porque 7 anos depois de trabalhar sozinha, como freelancer, de forma remota, eu identifiquei que já não me fazia sentido aquele momento. Então, procurei eu própria outra oportunidade profissional e agora estou na Start. Não significa que daqui a 5 anos eu afinal digo, quero experimentar outra coisa. Se der para experimentar dentro da minha própria empresa, eu tenho que começar agora a desenvolver competências que me permitem fazer esse shifting, não é? E para mim esse é o momento
essencial de hoje, do momento de hoje, algo que a pandemia nos ensinou, é que cada um de nós, e aqui mesmo, cada um de nós tem essa responsabilidade de se educar, de continuar a aprender novas coisas, para não ficarmos dependentes, não é, de modelos de trabalho, de empresas, de culturas, e para termos essa liberdade de procurarmos sempre o melhor para nós no nosso momento. Uau, é uma mudança grande de mentalidade, né? Sim. Muito bom. O que te chama a atenção? Hoje você tá na Start. Você já trabalhou em outras empresas. O que te chama a atenção quando uma empresa te faz uma proposta? O que te chama a atenção para você, mesmo diante de tudo isso, aceitar um desafio? Sim, eu acho que o que me atrai muito e me deixa a querer saber mais, pelo menos, essa é aquilo que me deixa desconfortável. Eu sei que parece estranho, não é? Porque o ser humano normalmente procura sempre conforto, procura sempre algo que o deixe confortável, mas quando eu recebo alguma mensagem, e foi o que aconteceu com a Start, eu não estava procurando trabalho, eu era desenvolvedora para uma universidade em Washington, D.C., eu estava bem, ganhava bem, não, trabalho remoto, viajava, e quando eu recebi uma mensagem do Filipe Gianetti, do nosso sócio, e ele não foi uma oferta de trabalho, ele queria conversar só comigo, aquilo deixou-me inquieta de o que é que esta pessoa, que nunca conversou comigo, numa empresa que eu admiro, que eu já conhecia à Start, quererá falar comigo. Então, esse momento de não sei o que é isto, mas quero saber mais. Normalmente é o que me deixa mais inquieta. E ainda hoje, na Start, sempre que alguém me tenta apresentar alguém, um potencial speaker, um potencial parceiro, uma potencial empresa para visitar, o quão mais essa ideia me deixa desconfortável de eu não sei se isto faz sentido, mas quero saber mais. Então, normalmente é aquele lado que eu nunca vi isto antes, eu nunca fui abordada desta forma, eu não conheço esta indústria, normalmente é isso que me faz não é, querer saber mais. Então, é essa procura sempre do diferente, do fora da caixa. É sempre por aí que eu tento tomar as minhas decisões também. Uau, muito bom. Eu vou pegar aí, eu vou... Sim. Isso é um pensamento muito realmente fora da caixa, mas eu quero saber como que você lida com duas coisas. Acho que a pandemia nos mostrou, primeiro, empresas fecharam, vamos fazer do jeito que dá pra fazer, e aí um monte de gente overwhelmed, porque realmente não sabia como fazer. Agora a gente já tem ferramenta, 2 anos depois, se ainda continua... Olha só, se a sua empresa ainda continua do mesmo jeito que começou a pandemia, é um sinal, certo? É um sinal perigoso. Porém, vamos considerar que a maioria das empresas já tem estrutura, ferramenta, pelo menos o básico para trabalhar remotamente. E o que acontece? A maioria das pessoas ainda se sentem muito sobrecarregadas. Sim. Porque não conseguem lidar com esse... Porque é diferente, a gente vê, claro, né? A nossa estrutura é uma estrutura de formação diferente. Principalmente geração millennial, né? Que sim, é uma estrutura diferente. Você falou 2 pontos que me deixou curioso. Primeiro, como você lida com a emoção de sempre trabalhar no desconhecido. Então, como que você adapta isso? Porque é sempre uma emoção, é adrenalina correndo na veia, é sempre uma coisa nova. Então, como não fazer com que isso seja algo ruim e como se organiza a tempo? Sim. Essa segunda pergunta é mais difícil, então vou começar pela primeira. Aliás, eu vou só dar aqui o gancho com o que tu falavas de processos, não é? De que as empresas desenvolveram no pós-pandemia. Eu acho que quando começou a pandemia, pediram para conversar muito sobre trabalho remoto em incubadoras de startups, em eventos, em empresas. Porque como eu já trabalhava remotamente, não é? Houve uma grande procura por ferramentas, por processos remotos. Então eu ajudei muitas empresas e agências a desenvolver esses processos. E eu acho que há algo que ainda falta em muitas hoje empresas, certo, há processos, certo, há ferramentas, mas falta um terceiro pilar que para mim é o que pode desbloquear muita coisa positiva, que é a literacia digital. O que é que eu quero dizer com isto? Hoje em dia temos
não é? As empresas, todo mundo usando Slack, todo mundo usando não é, o Monday ou o Airtable, enfim, ferramentas que realmente ajudaram a fazer processos remotos, mas não houve, eu não vi muitas empresas preocupadas em desenvolver a literacia digital, o conhecimento digital dos seus funcionários. Então, nós investimos muito tempo em ensinar a utilizar o Slack, mas será que perdemos tempo a ensinar as pessoas de o que é que o Slack é? Não é? Porque muita gente utiliza o Slack como se fosse o WhatsApp. Gente, são duas coisas diferentes, são dois objetivos diferentes. Quantas pessoas é que aprenderam a pensar, a saber pesquisar informação? Não é? Porquê é que hoje em dia as pessoas estão sobrecarregadas nas empresas? Porque muita gente ainda tem a necessidade de fazer reunião, ou seja, há uma preocupação de replicar um ambiente de escritório presencial no digital. Gente, não dá, porque torna-se impossível. São dois mundos diferentes. Então, não houve muita preocupação em ensinar a comunicar de forma assíncrona, a preparar reuniões, a evitar reuniões, que para mim esse é o grande problema, não é? Quantas vezes nós entramos em reuniões que poderiam ter sido uma mensagem, não é? Mas isso é muito culpa da empresa, porque não houve nenhuma preocupação para elevar o nível de literacia digital dos funcionários. Obviamente, durante a pandemia, todo mundo fez o melhor que sabia, e não houve uma alternativa, não é? Teve que ser rápido, ágil, imediato. Mas hoje em dia, eu acho que é um momento para talvez slow down, não colocar em pausa nenhum, não é? Porque o carro tem que continuar andando, não é? Dentro das empresas, mas dar aqui um slow down, um step back e dizer, já temos o Slack, já temos os Mondays, as pessoas já sabem utilizar o Teams ou o Zoom, mas vamos talvez ensinar as pessoas a pensar o digital. Porque essa é a única forma de todos os processos de comunicação assíncrona funcionarem. Se a pessoa entender o que está a fazer no digital e não tentar pegar a sua experiência do presencial e, não é, colá-la no digital. Sobre a questão de trabalhar sempre em desafios. O facto de eu trabalhar para uma empresa brasileira a partir do Vale do Silício, não é? Logo aí temos aqui o grande desafio de diferença horária, não é? Que é sempre uma emoção, porque muitas vezes a casa está em fogo no Brasil e nós estamos dormindo, não é? Sem imaginar o que está a acontecer. Então acontece muitas vezes. Eu acho que a primeira dica que eu até muitas vezes compartilho com o nosso time no Brasil é: nada é assim tão urgente. E eu sei que é estranho para alguém que tem uma posição de alguma liderança na empresa dizer isto, mas é no sentido de calma. Se nós formos transparentes com os nossos clientes, e há algo que diferencia muito a Startse no mercado, não é? Que nós somos muito transparentes dos nossos erros, daquilo que está correndo bem, daquilo que está correndo mal. Então, calma, porque se todo mundo entrar em pânico ao mesmo momento, ninguém vai conseguir fazer nada. Então, calma. E eu sei que isto é muito clichê, mas falta muito nas empresas esse momento de a casa está pegando fogo, todo o time de atendimento está ativado porque aconteceu algo que nunca aconteceu, não temos nenhum script para lidar com isso. Mas calma, sério. Então, eu tenho sempre uma posição de muita calma. Eu sou aquela pessoa que sou muito assertiva dentro da Startse, talvez pela minha cultura europeia. Sou muito mais direto ao ponto, muitas vezes sem tanta emoção para lidar com problemas, mas porque eu tenho muito essa posição de os problemas só têm um objetivo, que é ser resolvidos. Então, eu quando vejo um problema, a minha preocupação é pensar logo na solução. Não é encontrar culpados, não é encontrar o que é que fez com que isto acontecesse. Não. O que é que fez que isto acontecesse é quando depois de ser resolvido, que eu tenho que pensar nisso. Neste momento só posso focar na solução e depois nós analisamos o problema e analisamos o que poderia ter sido feito. Então, quando nós estamos sempre a lidar com novidades e com coisas que nunca lidámos antes, essa é a primeira dica. Calma e foquem na solução. E depois é que focam na análise do problema e do que é que poderia ser feito e qual é o aprendizado e tudo mais. E a segunda pergunta era o tempo, não é? A gestão do tempo. Então, eu sou muito viciada, isto já desde os meus tempos de freelance, em time blocking. Então, eu crio mesmo blocos de tempo no meu calendário para fazer tarefas. E eu coloco no meu calendário para quê? Para que não me marquem reuniões e para que as pessoas entendam que eu estou mesmo a trabalhar naquilo. Então, algo que nós fazemos muito aqui no nosso time do Vale é eu dizer, esta manhã, gente, eu vou estar sempre em reuniões. Então,
Eu tenho um time blocking para reuniões. Quem quiser marcar uma reunião fora daqui, eu tenho que ter uma agenda para essa reunião, eu tenho que saber o porquê dessa reunião. Se eu não tiver um outline dessa reunião, eu não entro na reunião. Tão simples assim. E muita gente da Start sabe disso, e é algo que também nós estamos a melhorar muito, não é? Porque se eu não tiver um objetivo claro para entrar numa reunião, é porque eu não pude preparar, eu não pude, não é, preparar o meu case, os meus dados. Algo que eu também defendo muito é não entrar em reuniões com opiniões, eu entro sempre com dados. A minha opinião dentro de uma empresa, e desculpem se eu vou ser muito insensível, mas dentro de uma empresa as nossas opiniões pessoais não importam assim tanto. O que importa é dados, não é? Eu tenho que ter dados, não é? Não é por eu dizer que um Mac é melhor do que um Windows que todo mundo tem que ter Mac. Não, eu tenho que mostrar o porquê de eu achar que aquilo é melhor do que aquilo. E isso é dados, é sondagem, é screenshots de opinião de clientes, enfim, tenho que mostrar. E todos esses dados eu tenho que ter algum tempo para os preparar. Então, a importância de saber o que é que as outras pessoas esperam de nós naquele time slot e naquele momento. Então, eu sou muito organizada nisso. Eu não perco tempo com coisas que eu não sei o que é que estou fazendo. E depois é ter muita transparência aqui para quem trabalha com outras pessoas em management, ter muita transparência do que é que eu tenho na minha pipeline de tarefas com o resto do meu time. Então, nós aqui no Vale, eu trabalho diretamente com 2 pessoas, o Vinícius e a Brenda. Eles sabem exatamente tudo o que eu tenho para fazer na minha pipeline. Eu tenho total transparência com eles de, eu tenho este material para preparar, eu tenho esta reunião com este cliente, não porque eu acho que eles precisem de saber, mas porque eles talvez tenham uma opinião sobre um feedback para ajudar o meu trabalho a ser melhor. Então, há algo que eu também tento sempre fazer muito, e isso dá muito trabalho, mas quando eu consigo fazer é muito gratificante, que é ir compartilhando o meu trabalho quando ele está in progress e não apenas quando ele está feito. Ou seja, se eu estou desenvolvendo, dar um exemplo aqui de um novo produto para a Start, eu vou compartilhando enquanto eu estou ainda a ter ideias. Eu compartilho muito dentro do canal da Start. Tiveste ideia? E jogo. Porquê? Porque alguém vai dizer, eu também pensei nisto, mas pensei disto desta forma. E vai alguém dizer, gente, talvez não faça sentido fazer assim, talvez faça sentido fazer de outra forma. Então, a minha ideia é muito construída com outros. Isso faz com que eu economize tempo. Porque assim não estou desenvolvendo um projeto, talvez que daqui, quando ele estiver pronto, eu vou ter que o refazer. Então, a gestão de tempo nem sempre implica trabalhar sozinho. Uma forma de gerenciar o nosso tempo é incluir mais pessoas na nossa agenda. Então, é um esforço que eu faço muito, dá muito trabalho, e aqui sendo muito transparente, mas é um trabalho muito inicial que depois torna-se tão natural que faz com que nós não tenhamos tanto, não é, overwhelming no nosso dia-a-dia, que tudo flua com muito mais naturalidade no nosso trabalho. Sim, muito bom. Tá criando uma cultura, né? Exatamente. E é muito legal você vir aqui, quem estiver assistindo, eu aconselho. E quem tá ouvindo também, né? Aconselho. Depois eu vou deixar no link do YouTube lá, na descrição do vídeo, um link para vocês conhecerem a imersão aqui do Vale do Silício, porque é simplesmente maravilhoso. E quando você chega aqui, pegando o gancho da cultura, é isso, né? Você conversa com o Vini, com a Brenda, com o time, é essa cultura de, beleza, o bicho tá pegando, né? A gente já passou por algumas e vamos resolver. Isso. E todo mundo resolve sem alarmar, sem sair gritando. Não, vamos passo a passo. Exatamente. Vamos resolver. E essa cultura da colaboração é realmente você vivencia. Isso é criar uma cultura. Exatamente. Que demanda tempo e energia. Claro. Mas que depois funciona. Exatamente. E aí eu vou pegar o gancho para a próxima pergunta. No sentido de, o que você enxerga, e aí vendo muitas das pessoas e empresas que vêm fazer a imersão, é realmente para mergulhar neste ambiente e voltar com ideias. Só que é uma cultura muito diferente. E muitas vezes eu imagino quando a pessoa volta, porque eu já estive, então quando eu estive em 2019, passando pela imersão, quando eu voltava eu falava, meu Deus, por onde eu começo? Sim. Eu acho que um dos grandes desafios, e principalmente para quem trabalha
para quem é executiva aí no RH, é criar essa cultura de compartilhamento, Sim. de criar junto. Como é que você enxerga, ou qual dica você daria nessa criação de cultura? Claro, utilizar tecnologia é uma delas, Claro. mas principalmente para as lideranças. Sim. Então, curiosamente, ainda hoje de manhã eu estava tendo uma conversa com duas pessoas que estão na imersão desta semana aqui no Vale, e nós conversávamos exatamente sobre isso. Um deles já fez a imersão em 2018, voltou agora, e ele diz, é incrível que ele agora trouxe mais pessoas do time dele, porque para contagiar mais, não é? Para tentar aumentar o leque de pessoas com esse mindset. Mas obviamente que esse é um grande desafio, não é? Quando uma pessoa da empresa é exposta a uma forma diferente de fazer as coisas, como criar algo dentro da empresa? Primeira coisa que eu falo aqui nas nossas imersões é: não tentem replicar o Vale do Silício no Brasil. Não é assim que as coisas funcionam. As pessoas chegam aqui 5 dias com visitas, não é? No Google, na Plug and Play, incubadoras incríveis, conhecendo empreendedores incríveis aqui do Vale, e têm vontade de replicar exatamente este modelo. Não é assim que funciona. Como eu dizia há pouco, nós temos que escutar quem trabalha connosco. Então a primeira dica que eu deixo sempre é: vocês foram expostos a uma nova forma de fazer as coisas, a uma forma diferente, que não é certo. Eu não estou utilizando aqui o termo certo, porque para mim não é porque funciona no Vale que é certo. Simplesmente é certo para aquela empresa, para aquela pessoa, para aquele time, para aquele projeto. Não quer dizer que seja a cultura certa, não é? Então a primeira dica que eu deixo sempre é: regressa ao Brasil, regressa à tua empresa e identifica logo quais são as pessoas, ou o time, ou o departamento que pode estar mais apto a absorver o conhecimento que adquiriste. Cria um webinar, cria um workshop, cria uma apresentação, uma conversa, algo informal, enfim, não sei, sobre aquilo que tu aprendeste, e contamina as pessoas. E deixa assim durante uns tempos. Porque nós, se deixarmos plantada a semente, depois vemos como corre, não é? O que é que vai acontecer. Se não acontecer nada, tentar novamente, ir reforçando. Reforço positivo é muito melhor do que tentar culpabilizar os outros de que não sabem as coisas, não é? Não é por, mesmo dentro de uma empresa como a Start, que temos esse mindset onde, diria, 50, 60% da liderança da Start já esteve no Vale, já viveu no Vale, já tem este mindset, e mesmo assim muitas vezes nós temos este desafio de como contagiar o resto da empresa com o mindset que nós vivemos diariamente. E a minha dica é: não quer dizer que por eu saber e eles não saberem eu estou certa, eles estão errados. Não é isso. Então, eles é que ainda não tiveram a oportunidade de ser expostos a isso. Então, o meu ponto é não tentar fazer com que a nossa experiência se sobreponha à experiência dos outros. E esse é o papel da educação também, não é? Não é por nós sabermos algo que somos melhores do que alguém que não saiba. Simplesmente a pessoa ainda não foi exposta. Então, também é o nosso papel de compartilhar. Então, algo que nós fazemos muito dentro da Startse e que eu incentivo sempre as nossas turmas aqui é: compartilhem ao máximo aquilo que vocês veem no vosso dia-a-dia, mas mais do que apenas a foto ali de Stanford ou a foto no Google, compartilhem o que é que aquilo vos fez sentir. Que pensamento é que vocês tiveram? Quando tu falas que eu senti que voltei ao Brasil e queria mudar a minha empresa. Porquê? Tentem pensar, tentem analisar, não é? Eu gosto muito daquela teoria dos 5 porquês, não é? Quando respondes a uma pergunta, voltar a perguntar porquê. Quanto mais tu questionares as coisas, melhor vai ser as respostas que tu vais encontrar. Mais questionamento leva a melhores respostas. Então, incluir isso, não é? Então, algo que eu gosto muito de fazer quando vou à Startse em São Paulo, e que fiz agora em setembro, é ir e conversar sobre o Vale do Silício com a empresa e dizer: a nossa entrega é assim, 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 nós ensinamos isto, nós levamos os alunos aqui, eles ouvem isto, eles sentem isto, eles questionam isto, porque as empresas são assim, porque os processos deles são assim. Então eu começo a provocar as pessoas a pensar de uma forma diferente. E aí tu escutas as perguntas, e aí as soluções vêm naturalmente. E aí, mais uma vez, voltando ao início da nossa conversa, fazendo isto, nós estamos incluindo as pessoas na discussão. E não é por eu ser head de operação ou o Júnior Bornelli ser o CEO da Startse que nós não devemos incluir as outras pessoas na nossa discussão. Então, algo na Startse muito comum é ter um Júnior como CEO a conversar com o estagiário que entrou no time de vendas sobre uma ideia que ele teve. É algo que acontece muito na nossa cultura.
porque não é por ele ser CEO que está acima do estagiário. Talvez o estagiário vai ter aquela ideia, aquela reflexão que vai desbloquear a ideia do júnior. E então é incluir mais pessoas. Quanto mais ideias, quanto mais background, quanto mais experiências nós incluirmos nas nossas reflexões, melhor elas vão ser. Isso para mim é o verdadeiro significado de inclusão. Inclusão é isso, é incluir. Então é aumentar, não é, o nosso potencial de inclusão nas discussões e na construção da própria cultura da empresa. Nós estamos, infelizmente, nos encaminhando pro final, mas ainda tem algumas perguntas. Sim. O que geralmente eu ouço, e é uma preocupação, até por uma questão de legislação, mas não vamos falar disso, vamos falar de uma forma pensar de uma forma diferente. Legal, quem garante que aquela pessoa só vai trabalhar para mim? E que ela não vai trabalhar em outros lugares. E aí é uma visão muito de controle, né? De querer controlar. O que você enxerga deste modelo, de um modelo de trabalho remoto, efetivamente, não home office, mas de remoto? A empresa tem que criar controles para controlar o que a pessoa tem que fazer. Ela tem que controlar a quantidade de horas trabalhadas, porque são as coisas que estamos no século XXI, ano 2022, mas que ainda está muito enraizado. Então, me conta um pouquinho. Então, eu aqui vou provocar muito com uma ideia muito fora da caixa, não é? E como tu disseste, a legislação não acompanha este tipo de pensamento que eu vou trazer aqui, mas o que é normal, porque normalmente quando a inovação surge, a legislação está sempre atrás. Então aqui muito no Vale nós dizemos, se não está legislado, pode fazer. Talvez vai ser proibido amanhã, mas enquanto não estiver legislado, vamos fazer. Então é este pensamento muito do Vale do Silício, não é? E no Brasil e em Portugal ainda existe muita coisa a ser ajustada ao novo modelo de trabalho e é normal, é natural, tá? Não quer dizer que a culpa, o governo está fazendo mal o seu trabalho, é natural, isso é evolução. A minha visão, mais uma vez, não é certa, não é errada, é apenas a minha visão do que é que eu gostaria para mim enquanto profissional. Eu não vejo, eu sei que isto é polémico, eu não vejo problema nenhum que o meu funcionário trabalhe para várias empresas ao mesmo tempo. Zero. Uau. Porque o que é que isso vai fazer? Se ele até está tendo outras visões e outras formas de trabalhar e outro conhecimento, isso vai fazer com que o trabalho que ele está fazendo para mim seja melhor. É tão simples assim. Mais conhecimento agrega sempre mais valor, independentemente de onde esse conhecimento vem. Se vem de um curso que ele está fazendo, se está vindo de meetups onde ele vai, ou se está vindo de um trabalho que ele está fazendo para outra empresa. Não é? Porque é conhecimento na mesma. Então isso vai fazer com que o funcionário tenha mais conhecimento para dar para o meu projeto, para o meu serviço, para a minha empresa. Obviamente, enquanto liderança, obviamente temos algumas preocupações de se não acontece para um concorrente, não é? Obviamente que existem aqui várias condicionantes neste tipo de pensamento. Mas para mim, alguém que trabalha para várias empresas não me causa problema. E aqui acho que até podemos conversar sobre outra coisa, que é a questão das horas. Esse pensamento de ter 8 horas de trabalho é muito pensamento tradicional, não é? Porque para mim eu não quero saber se a pessoa trabalha 4 horas ou 8 horas. Eu quero saber se aquela pessoa no final do dia ou no final da semana fez aquilo que se comprometeu a fazer. É tão simples assim. Obviamente este modelo de pensamento é fácil de adaptar numa empresa de tecnologia, numa empresa não é baseada em produto, em desenvolvimento de produto. Obviamente num chão de fábrica, não é? Aqui remetendo à Tesla, o exemplo que usámos, pode não ser assim tão simples, não é? Obviamente adotar esse tipo de trabalho, porque é algo mais dependente de horas, ou um serviço numa loja. Obviamente que aqui nós estamos muito condicionados à nossa visão de tecnologia, de empresa de tecnologia. Mas eu tenho muito esta visão de que, para mim, o profissional e a pessoa tem que ser associado ao valor que ela gera para a empresa, independentemente das horas que ela trabalha, independentemente de onde ela vai procurar o conhecimento e as skills e as competências para desenvolver aquele serviço. Eu estou contratando a pessoa, eu não estou contratando o tempo dela. Estou contratando o que tu pensas, as tuas competências, as tuas skills. Eu não estou a contratar se tu queres trabalhar só na parte da tarde porque de manhã estás com o teu filho. Não é isso não é isso que eu estou contratando do Bruno. Eu estou contratando do Bruno
tua capacidade de pensar, a tua capacidade de desenvolver produto e estratégia. Então, se fazes isso em 2 horas, ótimo. Se precisas de 5, ótimo também. Não é? E então é preciso mudar este tipo de mindset, mas mais uma vez, este tipo de postura funciona bem para umas empresas e não tão bem para outras. Sim. Uau. É uma mudança drástica de pensamento. Sim. Mas acho que faz sentido. E aí, indo para nossa penúltima pergunta, uma pena, mas chegando lá, eu tenho uma pergunta tricky, certo? Você começou quando? 2015? A trabalhar remotamente, sim, 2015. Tá bom. Porque você se propôs a X que eu quero que você diga. Quando você começou lá, por que você fez isso? Por quê? Você se propôs ao quê? A trabalhar e conhecer vários lugares ao mesmo tempo. E a pergunta tricky é, hoje, outubro de 2022, você se sente realizando isso que você se propôs a fazer? Não, e ainda bem. Por que é que eu digo isto? Porque a Cristel de 2015 não é a Cristel de 2022. Então, aquilo que eu dizia há pouco, não é? De que as minhas ambições mudaram muito. Em 2015, quando eu decidi começar a trabalhar como freelancer, como empreendedora, ter o meu negócio, o que eu procurava era a felicidade profissional. Eu queria ser feliz profissionalmente. Eu não queria ser aquela pessoa que reclama todo o dia do trabalho, não é? Todos nós conhecemos alguém que, quando vamos para o bar, no final do dia, em que fala que está chovendo, está frio e que está cansado do trabalho. Eu não queria ser essa pessoa. Então, essa foi a minha proposta. Hoje em dia, esse objetivo, ou seja, o objetivo continua a ser o mesmo. O problema a ser resolvido continua a ser o mesmo. Ou seja, eu quero ser feliz profissionalmente. Esse problema, eu espero que ele nunca desapareça. Porque se ele desaparecer, está aqui um problema, não é? Se eu resolvo a 100% isso, significa que eu não tenho propósito. Sim. A solução procurada para esse problema é que está sempre mudando. Em 2015, a solução era trabalhar remotamente. Em 2022, a solução é trabalhar para a Starts. Em 2028, não sei o que vai ser, mas eu estou sempre a tentar resolver esse problema. E eu sinto-me muito realizada neste momento, mas obviamente que não a 100%. E ainda bem, porque isso faz com que eu esteja sempre à procura de novos projetos, novos produtos, novas soluções para essa felicidade profissional, ou o que vocês queiram chamar, para estar sendo satisfeita, não é? Maravilhoso! É isso aí, é o lifelong learning de verdade, né? Isso. Na prática. E pra gente finalizar, eu queria que você deixasse uma mensagem para quem está nos ouvindo, nos vendo, uma mensagem final. Sim. E aí, do Ótimo. heart. Então, uma mensagem final, o que eu gosto de sempre falar aqui muito nas nossas imersões, então vou usar muito aquilo que eu digo na sexta-feira aqui à Textura, mas é não deixem de procurar desconforto. Não se prendam com aquela velha ideia de que sempre foi assim, sempre funcionou assim. O que funcionou ontem, o que funciona hoje, talvez não funcione amanhã. Até pode funcionar, mas existe sempre a oportunidade de fazer diferente. Então, procurem descobrir o que está sendo feito, por mais louca que seja a ideia. Todas as ideias que hoje nós temos como normais, não é? Todos os projetos que nós adotamos como normais foram loucos quando começaram. Então, procurem sempre esse desconforto. Não precisam de vir ao Vale do Silício. Eu amava que viessem visitar-me, mas nem precisam de sair de casa, não é? A internet hoje em dia é um lugar incrível. Conectem-se ao máximo com pessoas e lembrem-se que o conteúdo que vocês absorvem e leem pode caducar amanhã, pode já não fazer sentido. O que sempre vai fazer sentido são as pessoas. Então, quanto mais pessoas vocês conhecerem, quanto mais networking vocês fizerem nas vossas vidas, mais vocês vão ser ricos, profissionais mais ricos e pessoas mais ricas. Então, não deixem de procurar networking, não deixem de procurar pessoas incríveis e se quiserem vir ao Vale do Silício, eu estarei aqui para receber cada um de vocês. Muito bom. Cristel, muito obrigado por essa aula, por compartilhar tanto. Obrigada eu. Muito obrigado, convite. Foi um papo maravilhoso. Eu tenho certeza que vai contribuir na vida de muitas pessoas. E se você, depois que você ouvir isso daí, se você aplicar alguma coisa, deixa nos comentários pra gente saber até onde isso daí, até onde esse episódio vai chegar. Não sei se você tá vendo isso daqui em 2025, em 2030, mas quando você assistir ou ouvir e colocar em prática,
eu tenho certeza que você vai ter uma nova percepção. Então, depois você comenta aí como é que foi a prática. Crystal, mais uma vez, obrigado. Obrigada eu. Foi uma honra e um prazer ter você aqui. Muito obrigado para você que está nos assistindo, você que está nos ouvindo e até a próxima. Valeu!